Rui, Vamos lá. nós lá na Cátedra temos uma publicação, né, que é a revista Cátedra Digital, que sai em formato digital, e o nosso próximo número trata da questão da literatura infanto-juvenil na lusofonia. E aí a gente queria falar um pouquinho com você sobre esse seu trabalho, África né, que é a África Eterna. Né? Como é que foi esse processo, né, da composição do livro, das ilustrações, porque é um trabalho até bem interessante. Você falou, já conversou com a gente falando sobre a questão de muitas vezes o seu desenho mudando, o seu estilo mudando, e é uma ilustração muito particular desse livro, né? Para quem conhece o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi. Sim. Olha, é engraçado, assim, eu comecei a conhecer assim, a questão da África quando eu comecei a conviver com os africanos. E sempre tive uma vontade de fazer um livro sobre a África, sobre essa diversidade da África, sobre a magnitude da África, sobre a tragédia da África, sobre a questão da música, sobre a questão da cultura, da arte. A arte de Benin, por exemplo, os europeus inicialmente não acreditavam que isso fosse africano, eles não acreditavam porque tinha o rigor grego. Eles eram tão hábeis quanto os gregos. Enfim, todas essas contradições da arte africana estão assim nesse livro que eu levei muito tempo fazendo. Eu criei verbetes, são vários verbetes. E a questão do estilo também, eu trabalhei com têmpera ao ovo, aí foi uma técnica mista muito acentuada, né? Eu trabalhei com lápis pitch, trabalhei com acrílico, enfim, é um livro em que cada momento desse eu procurei criar uma imagem que fosse um signo daquele instante que estava sendo retratado no verbete. Quer dizer, diferente, ali não era uma ilustração alegórica, mas assim uma ilustração muito centrada no que estava sendo escrito. E é muito problemático, é um continente que você colocar, por exemplo, numa lauda que a África Meridional, essa aí, né, ocidental, o que é a África Ocidental, não é fácil, sabe? Não foi um trabalho fácil de ser feito, do ponto de vista assim, de síntese que eu tinha que ter, e principalmente a questão da pesquisa, porque cada povo daquele tem um tipo de roupa. Isso é um engano achar que a África é uma coisa uníssona. Não é mesmo. Cada país daqueles são multifacetados em termos de cultura. Então eu tive que pegar assim, o que caracterizava mais aquele povo que eu estava tratando, através de livros, através de fotos, e então procurar fazer o melhor possível, o mais abrangente possível, mas nunca podendo assim, essa imagem aqui é uma imagem cristalina desse povo, porque não é mesmo, porque eles são muito variados, eles têm inclusive culturas, idiomas, então nem se fala, eu não sei quantos dialetos tem na Nigéria. Uma das coisas que a gente pretende mostrar com a publicação é justamente isso. Você tem uma identidade nos países africanos de língua portuguesa, que é a língua portuguesa, mas mesmo essa identidade por essa língua passa por uma série de diferenças, de diversidades da cultura, como aconteceu conosco também, né? Herdamos uma língua, mas nela colocamos a nossa marca. Exatamente. Quando você faz essa pesquisa e percebe também nessa pesquisa para o livro toda essa diversidade, o que acabou sendo o fio condutor? O que você achou que foi o mais importante, assim, o leitmotiv, né? Eu acho que por exemplo, uma preocupação que eu tive
é o biotipo, né, do biotipo. A outra que poderia caracterizar bem aquela cultura seria a roupa, as roupagens, enfim, era você tirar de um detalhe algo que fosse assim, que pudesse conter o todo. O meu trabalho foi esse, talvez agora teorizando um pouco sobre o trabalho, foi esse, é que a parte ela tem que ser, a junção de todas as partes não compõe o todo, no caso aí. Mas essa parte tem que abranger todos. É uma coisa assim meio complicada isso, que você divide em partes, junta tudo e não forma o todo. Mas uma parte representa o todo. Foi essa a indução que eu tive para fazer esse livro. Eu tenho uma certa ligação com a África muito grande, porque a minha bisavó era de Angola. A minha bisavó, por parte de mãe, era de Angola. E Angola, imagina quantas Angolas existem dentro de Angola, né? É muito. Eu estava, por exemplo, nesse livro, tem um momento, eu não sei se eu coloco até um instrumento, que é o Kodá, né? Kodá, que ele tem 21 cordas. 7 cordas representam o passado, as outras 7 o futuro e as outras 7 o presente. Você veja bem a engenhosidade da música africana e a complexidade da música africana. Quando ele está tocando no presente, você percebe que ele está tocando pelos sons da corda, mas de repente ele coloca sons do futuro, cordas que representam o futuro. Aí ele começa a tocar o presente e o futuro. Aí daqui a pouco ele coloca o passado. Então ele passa pelos sons. Você tem que ter um conhecimento muito grande para perceber que ele está falando de vários momentos ao mesmo tempo. Então a cultura africana, ela é extremamente complexa, e é difícil muitas vezes, pela racionalidade do Ocidente, você tentar encontrar um elo comum entre isso, porque não existe um elo comum, existe elo comuns, sabe? Talvez o primeiro passo assim que a pessoa tem que ter para entender a África é sair dessa questão da unidade da variedade. Isso é muito ocidental, a unidade na variedade, isso é muito grego. É verdade. Isso aí não existe para eles, É a mesma coisa que você chegar para um pintor chinês e dizer que o corpo tem sombra. Diz assim, não, o corpo não tem sombra. Mas por que o corpo não tem sombra? Porque ele não é sólido. Ah, mas o corpo é sólido. Não, isso aqui é um desenho, isso aqui é uma aquarela. É a mesma coisa você chegar para ele e dizer assim, olha, você vai pintar. Aqui, por exemplo, tem os pincéis aqui que eu faço tudo com esses pincéis, né? Para os chineses, isso é uma burrice incrível. Como é que pode? Você tem que ter o pincel para a água, você tem que ter o pincel para o céu, você tem que ter o pincel para as plantas. Cada pincel é um específico para um objeto. Então, essas nuances é que na África existe. E você, quando faz um livro desse, você tem que ter esse cuidado de, ao mesmo tempo, não ser tão geral e, ao mesmo tempo, também não ser tão hermético, pegar uma coisa muito fechada. Você tem que procurar realmente um meio termo, algo que seja, ao mesmo tempo, particular e, ao mesmo tempo, coletivo. Você disse que esse livro é muito vendido, né? Muito procurado. Muito. Né? É o livro que eu tenho que tem maior número de edições? De edições também, mas de aceitação, de compras governamentais. Eu sei que em 3 meses eu sinto assim que o livro, mesmo na crise atual, ele permanece como interesse. Eu tenho vontade de fazer, não por causa do sucesso do livro, mas eu tenho um outro projeto
que eu quero fazer sobre a cultura africana, que esse livro é muito pequeno para você abranger toda a magnitude e a extensão da cultura africana. Mas esse próximo vai ser especificamente sobre a cultura, que é uma coisa que me interessa muito, assim, do ponto de vista até do meu próprio trabalho. Eu pretendo fazer um prosseguimento do livro. Falando nessa questão do trabalho, você citou várias técnicas diferentes que você utiliza na composição das ilustrações do livro. E aí eu queria tocar numa questão que é a questão de técnicas que hoje são usadas na ilustração, com o uso do computador, com o uso da tecnologia digital. Como é que você vê isso? E como é que se isso de alguma forma se aproximaria de você, se você se identifica de alguma maneira, ou se está definitivamente fora do seu campo de trabalho? Olha, eu não tenho assim nenhuma oposição à questão da imagem digital, porque até eu uso em cinema de animação, por exemplo, né? E também quanto à tecnologia, você imagina o progresso que trouxe a tecnologia, a imagem, basta citar a litografia, por exemplo. Bom, a questão que eu vejo com relação ao digital, que é essencialmente pessoal, é justamente isso que eu acabei de dizer, a pessoalidade. Eu não sinto pessoalidade no digital. Eu sei que isso pode criar muita polêmica nas pessoas que estão me ouvindo, mas eu não sinto. Eu, quando vejo uma ilustração digital, eu não sei quem é o autor. Eu não estou sozinho nisso, nessa opinião. Eu não sei quem é o autor. Porque ali não tem algo que os músicos têm um termo maravilhoso, que os artistas visuais não têm, que é a levada. A levada não é um estilo, a levada é um modo de ser. É um modo de ser. Então, todo o trabalho de um artista tem um modo de ser, não é só um modo de fazer, tem um modo de ser. Eu não sinto isso. Eu sinto uma certa, assim, a cor, para mim ela é igual. Eu sinto assim que há uma igualdade muito grande, há uma estandartização muito grande, talvez pela própria rapidez. Porque uma tinta, por exemplo, que eu tenho aqui, eu procuro essa tinta, essa cor. Eu procuro essa cor aqui, essa cor eu vou fazer. Não importa se ela vai ser reproduzida com fidelidade na reprodução. Isso para mim não é o meu problema. O meu problema é eu encontrar uma cor específica para esse desenho aqui. Eu não tenho uma cor pronta. Eu não tenho uma cor pronta. A cor é pessoal. A própria história da pintura mostra isso. Me ocorre sempre Fra Angelico quando eu falo em cor, né? Você vê Fra Angelico, a cor dele é de uma simplicidade absoluta, e, no entanto, é de uma transcendência. E você sabe que foi ele, quer dizer, a têmpera, que ele usava têmpera ovo, você sabe que foi ele que fez. Você sente, isso aqui é Fra Angelico, isso aqui é Masaccio. Você pega um quadro, você olha assim, isso aqui é Masaccio. Você nem sabe o nome, mas a maneira como ele trabalha, o modo dele ser, não é o estilo, não. O modo de ser Masaccio. Eu acho que isso eu não consigo, eu que tenho uma formação pictórica muito longa e muito aprofundada, quer dizer, eu fui muito exigido nisso pelos meus mestres, eu não consigo ver essa explicitude da alma quando você está diante de um Masaccio,
se eu comparo isso à pintura digital, à ilustração digital. Eu acho que inclusive no livro Pelos Jardins Bóboli, eu digo que seria colorização. A pintura não. Pintura é Frangélico, pintura é Velázquez, pintura é Manet, pintura é Lucian Freud. Sabe? Esses são pinturas, isso é pintura. Isso é pintura. Você pega um quadro de Francis Bacon, isso é Francis Bacon. Você não precisa ver nada. Isso é Francis Bacon. Você pega um quadro de Lucian Freud, mesmo no período final da carreira dele, isso é Freud. Agora, eu não sei se isso é visível no digital, por isso que eu falei que seria melhor usar a palavra colorização do que pintura. E quando você opta por escolher técnicas diversas para ilustrar esse livro, A África Eterna, isso de alguma forma tem a ver com o que você falava anteriormente, em de alguma maneira, através da ilustração também, expressar essa diversidade, essa pluralidade do continente que você está explorando? Isso aí não só nesse livro aí, né? A técnica que é uma espécie assim de um sucedâneo da literatura. A técnica, se a literatura é alma, a técnica e a imagem seria o corpo. Está entendendo? Então, por exemplo, eu ilustrei a Bela Adormecida em aquarela. Mas por que você fez em aquarela? Tem que ser em aquarela. Eu tenho que ter velaturas ali. Eu tenho que ver o fundo. Já quando eu estou ilustrando agora, esse aqui, eu estou fazendo em acrílico. Isso aí não é uma mudança voluntarista. É uma mudança, sim, a partir de questões da palavra. É sempre a palavra, é sempre a literatura. A imagem assim, contando uma história que se amplia, né? O escritor, ele me diz, mesmo sem saber qual é a técnica que eu vou usar. Ele não é preocupação do escritor fazer isso, né? Nem pode ser com os simbolistas, porque os simbolistas odiavam a imagem, né? Mas quando você está ilustrando um texto, você tem que ver, você pergunta assim, que palheta é? Que palheta é essa? Que palheta é essa? É a primeira pergunta que eu faço sempre para mim quando vou ilustrar um texto. Que palheta? São tons cádmios? São tons azuláceos? São tons terrosos? As cores são rebaixadas? As cores são a um alto nível de luminosidade, que é a capacidade de refletir o branco? E quer dizer, a cor é uma questão literária. A técnica é uma questão da literatura. Não é uma questão que vai ser solucionada pela literatura, está entendendo? Mas é uma questão que é proposto pela literatura. É o escritor que propõe a você o que você deve ilustrar. É claro que você não vai consultá-lo, porque às vezes não. Mas, sua leitura. Mas ele parte, eu não vou inventar nada numa técnica que seja antagônica ao que o escritor está dizendo, ao clima da atmosfera. Isso aí seria até citei ainda há pouco, que seria, quer dizer, a descrição e a narração em um nível muito superior à atmosfera. A atmosfera é esse ambiente intocável, intangível, que a literatura nos dá. Pelo menos, eu estou dizendo a minha opinião pessoal. Você chega nesse casamento da imagem com o texto. Sim. Aí, por exemplo, aí eu posso usar um lápis assim duro, sabe? Porque a arte africana é uma arte expressionista, né? A arte africana é uma arte assim, essencialmente forte, né? Isso aí faz parte da alma da África, essa
força assim da terra que eles têm, né? Então eu não poderia nunca fazer um livro em aquarela. Aquarela é uma coisa assim muito ocidental, muito assim romântica, muito poética, né? Aí vem também aí dentro, por isso que voltamos a uma fala anterior, eu acho que o ilustrador, ele não pode ser uma técnica só. Ele tem que ter um domínio muito grande de tudo. Você está vendo aqui no estúdio, aqui tem até tinta de papel. Por exemplo, o livro que vocês premiaram lá, com toda a sensibilidade, o livro do Léo, eu sou meio suspeito de falar sobre o Léo, mas eu vou elogiar ele, né? Mas o Léo, aquele livro ali, eu fiz com tinta de parede. Eu senti que era tinta de parede, era um PVA ali. Apesar de que toda a sensibilidade que ele tem no texto, eu achei que tinha que ter também um contraponto, que seria a tinta de parede. Porque a tinta de parede, ela é tão flexível quanto o guache. Mas ela tem algumas vantagens que o guache não tem. Por exemplo, ela suporta você trabalhar com lápis de cor sobre. O guache não. O guache não suporta muito você usá-lo de forma intensa o lápis de cor. Ou então o pastel, como eu usei no caso do livro do Léo. Então, isso é muito assim também da sensibilidade também do ilustrador. Não é uma coisa assim mecânica. Você sente o texto, você lê, eu quero fazer as rugas daquela senhora. Eu não posso fazer isso com a técnica do PVA, da tinta de parede, que é uma tinta acrílica. Ela é muito própria para isso.